É superando os medos por meio do amor de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é bastante envolvente. No livro de Salmos diz que a palavra de Deus, ela é doce para quem se aproxima dela, para quem se aprecia. E tem um versículo lá no livro de Jeremias que ele diz o seguinte: invoca-me, e eu te responderei com coisas grandiosas que você não conhece. Gente, essa palavra, ela tem uma força tão sobrenatural, tão íntima na nossa vida, que se nós nos apegássemos com esse versículo, Deus, ele nos responde de uma maneira muito sobrenatural. Se nós observarmos a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é um grande tesouro que quanto mais você cava, quanto mais você busca, mais a palavra de Deus ela se manifesta na sua vida de uma maneira cada vez mais sobrenatural e purificadora. Se nós olharmos a palavra de Deus, gente, em todo o percurso da história, quem aqui já leu alguns livros da Bíblia, se leu, você vai perceber que todas aquelas pessoas que caminharam com Deus, elas tiveram uma experiência tanto espiritual de oração, como uma experiência sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Porque aquele que se aproxima de Deus, ele jamais sai da maneira que entrou. Diga para quem está do seu lado, amado irmão. Aquele que se aproxima de Deus, ele jamais é a mesma pessoa. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você fica parecido com Ele. Você entendeu o que você acabou de dizer? Quanto mais você se acompanha com alguém, mais você fica parecido com aquela pessoa. É ou não é? Começa a andar com quem não presta. Aí você anda com quem não presta. Aí você começa a responder a mãe dentro de casa, começa a responder o pai, começa a ficar preguiçoso, começa a não ter mais, começa a pegar os costumes, falar na gíria. Do mesmo jeito, quando a gente alcança a graça de nos aproximarmos de uma pessoa de vida de oração. Quem aqui já experimentou de uma experiência com Deus, você vai observar. Um dia nós viemos à igreja e pode ter certeza, a maioria das pessoas que se aproximam da igreja se aproxima pela dor, é ou não é? Tem muita gente que só está dentro da igreja porque um dia passou um terreno grande. É ou não é? É difícil aquele que vem pelo amor, ou seja, diz assim, rapaz, eu vou começar a frequentar mais a igreja e vem. Começa a botar Deus no centro da sua vida. E quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, a coisa começa a mudar. Por que Deus ele nos exorta tanto nos 4 evangelhos que nós temos que ter uma vida de compromisso de oração com Deus e fuga do pecado? Porque quanto mais eu rezo, mais eu fico parecido com aquele que nos criou. Quanto mais eu rezo, mais espiritual, mais cristificado eu fico. Quanto mais eu recebo a Eucaristia, quanto mais eu rezo, quanto mais eu jejum, mais cristificado eu vou ficando, mais parecido com o nosso Deus eu vou ficando. Por isso que Deus ele nos chama a essa fuga do pecado. Por quê? Porque o pecado, a palavra de Deus, lá no catecismo da igreja, diz que o pecado venial ele mata a caridade no coração do homem. E o que é a caridade no coração do homem? A caridade no coração do homem é aquela maneira em que o homem identifica, pelo olho, os olhos da fé, de que aquilo não é para ele. O cara olhou lá, chegou uma pessoa na tua porta e disse assim, ei, bora fazer uma parada ali que tu vai ganhar tanto. E é bem ligeirinho. Aí você vai lá com os olhos da fé, porque se você tiver olhos da fé, você consegue fugir. Agora se você tiver com os olhos do homem, se não tiver em vida de oração, você vai olhar para as circunstâncias. Você vai olhar para o bem material. Chega uma pessoa e diz assim, macho, bora ali fazer uma parada bem ligeirinha. Logo nós descola ali 15, 20 mil, é 10 para tu, 10 para mim. Estou 20 mil arrastado no meio.
Aí você vai lá e diz assim, rapaz, não estou ganhando nada aqui mesmo, olha, aí que eu boto a mão em 10 mil conto, vou comprar o quê? Eu vou comprar uma moto, comprar isso aqui. Agora, se você tiver com os olhos humanos, você vai ver dessa forma, mas se você tiver com os olhos espirituais, você vai olhar e vai dizer assim, não, isso aí não vem de Deus, não, isso é do demônio, isso aí é uma tentação do demônio para me botar no caminho negativo. É assim ou não é? Se nós estivermos olhando uma situação pelos olhos da fé, a nossa vida se torna diferente. Quanto mais eu rezo, mais eu sou curado. Meu irmão e minha irmã, sabe por que muitas vezes, sabe por que a gente se lamenta tanto na nossa vida? Porque nós somos cheios de ferida. Sabe por que é que muitas vezes o emprego ele não vem? Porque nós carregamos ferida. Sabe por que é que muitas vezes a gente vive chorando pelos cantos? Porque nós somos feridos. Sabe por que é que muitas vezes a gente não consegue nos aproximar de pessoas, não conseguimos ter amigos? Porque nós somos cheios de ferida. Por que é que muitas vezes a gente só vive com ódio no coração, não consegue perdoar ninguém? Porque nós carregamos feridas. A realidade é essa. Por que é que o inimigo ele investe tanto que você esteja no pecado? Porque o ser humano ele carrega feridas e eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. O que o ser humano eu comparo assim, o ser humano com a esponja, nós seres humanos. Porque tem pecados que você sofre no dia de hoje que você não pecou para estar sofrendo, que você está padecendo, você sabia? Sabe quem é que pecou? O pecado que muitas vezes você carrega? O teu tataravô. Há 200, 300 anos atrás. E o pecado dele ele não confessou lá onde é que está? Está na tua vida ali judiando com você. Às vezes tem uma mulher que ela não consegue engravidar. Às vezes o pecado vem lá da bisavó dela. A bisavó dela talvez amaldiçoou o ventre da mãe e a mãe vai passando de geração em geração. É sério, meu irmão. O que eu estou falando para você aqui chama-se cura interior. Gente, a nossa igreja ela é tremenda, mas triste de quem não conhece. Olha a igreja, gente, nossa igreja, ela é muito rica em sabedoria. Muito rica. Eu fui católico até os 13 anos de idade. Olha o que eu estou falando. Eu fui católico até os 13 anos de idade. Um dia entrou bebida, eu acho que não sei se eu já contei isso aqui, entrou bebida lá na casa dos meus pais, entrou churrasco e o demônio, para ele botar você no mau caminho, ele investe. Sabia? Aparece quem deu a cachaça de graça. Aparece quem deu o tira-gosto de graça. Você não, quando é para o inimigo investir para perder a tua casa, meu irmão, ele providencia gasolina, ele providencia pneu. Se o carro não tem pneu, ele providencia pneu, ele providencia carro, ele providencia cachaça, ele providencia dinheiro. Para quê? Para botar você para um mau caminho. Por isso que você tem que estar sempre em oração. Diga para quem está do seu lado, amado irmão. O pecado nunca é de graça. Olha, meu irmão, cuidado com quem anda convidando você na tua porta para pecar. Às vezes chega um cara na tua porta e convite é o que não falta, não é? Chega um cara lá e diz assim, meu irmão, olha, a mulherzinha de fulano acolá, ela agora tá dando uma saidinha ali, e eu de vez em quando estou escapulindo com ela, mas cabe mais um. Aí embora também. Aí o cara vai lá, aí depois, olha, passa, aí o cara pecou 1 ano, não aconteceu nada, pecou 2, pecou 3. Às vezes você pode até não sofrer as consequências aqui nessa vida, mas talvez o seu filho, o seu neto, seu bisneto ou o seu tataraneto vá sofrer aquele pecado que você sofreu. Está falando por conta própria, mas não, leia o livro de Salmos que você vai ver o que é que Deus ele vai lá dizer. Eu sou Deus, olha a palavra de Deus lá em Salmos, eu sou Deus que vinga o pecado dos pais até a 4ª geração. Aí as pessoas às vezes, gente, a misericórdia de Deus ela é muito boa. Mas a misericórdia de Deus, ela age profundamente em quem tem arrependimento. Você sabia disso? Agora, em quem não tem arrependimento, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, é justiça mesmo. Deus, ele tem, digamos assim, 2 lados, podemos dizer. Ele tem o lado da misericórdia, mas ele tem o lado da justiça. E as pessoas, às vezes, pedem, assim, olha, gente, a gente escuta cada absurdo nesse meio de mundo. Tem gente que diz assim,
eu vou pecar aqui, mas quando for quarta-feira eu me confesso. Gente, para começar, já não valeu. Você pode se confessar. Se você for com esse pensamento, para começar, você vai se confessar. O pecado ele não é anulado. Deus ele não é besta. Tem gente que pensa que Deus é trouxa. Deus ele não é trouxa. Se você diz assim, eu vou pecar até terça-feira, quando for na quarta eu me confesso. Sua confissão não valeu. Sabe por quê? Porque a confissão, Deus ele só perdoa um pecado quando ele vê que o teu coração tem arrependimento. Ele pode um sacerdote impor a mão sobre ti, mas Deus, ele sabe do nosso coração. Deus ele não é besta não, meu irmão. Você está pensando o quê? E outro detalhe que eu quero dizer a você aqui. Às vezes a gente acha que confissão é só perdão de pecado. Deus ele vai além. Lá no livro de São Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim: confessai os vossos pecados para que vocês sejam curados. Ou seja, tem muita ferida que a gente carrega, muito problema na nossa vida, muita doença que basta você se confessar, ó, que some. Sabia disso? Às vezes você confessa um monte de coisa, mas tem aquele pecadinho lá, você não confessa. Eu fui chamado em uma cidade, eu acho que está com uns 2 meses por aí. Aí o cara chegou para mim e disse, eita assim, meu irmão, o meu comércio ele tem um mercantil, olha a situação. Ele diz assim, meu irmão, eu trabalho de noite, essa mulher trabalha de noite, o mercantil é as mercadorias se acabando, e se acaba a mercadoria, se acaba o dinheiro. E ele conversando comigo, e conversando, e eu olhando bem firme nos olhos dele. Aí o Senhor foi e me disse assim para mim no coração, pergunta para ele se ele já confessou o pecado dele. Pergunte para ele se ele já traiu a mulher dele. Aí eu fui e disse assim, meu irmão, a mulher dele estava do meu lado. Ele disse assim, minha santinha, tem como você escar Coca-Cola para mim? Aí quando a bichinha se afastou, aí eu peguei e disse assim, meu santo, agora tá só nós dois aqui, você já pode contar que você vive de adultério. Meu irmão, você vê que o cara não tem costume com carisma, né? Carisma católico. No casamento dá uma pausada na cabeça dele. Ele olhou para mim tão assustado. Aí foi eu disse assim, meu irmão, você vive de trair a sua esposa. Aí ele olhou para mim, ficou por ali, baixou a cabeça e disse assim, eu traí ela mesmo. Ele disse assim, mas você tem outro pecado mais cabeludo ainda. Você atrapalhou a vida de alguém. Você enganou, você participou de uma trama contra a vida de alguém. Por isso que esse problema está aí na tua vida. Aí ele olhou para mim e disse, eita assim, irmão, Deus não pode vomitar o seu pecado. Aí ele disse assim, irmão, foi assim. Ele disse que tinha um comerciante que tinha um dinheiro guardado. E ele sabia que o cara tinha um dinheiro guardado, outro comerciante. E ele foi e disse que o cara chegou para ele, aquele velho convite, né? O cara disse assim, olha, eu te dou tanto para tu me dizer a hora que o cara, tu me informar só a hora que o cara sai para me ir lá e mexer. Aí ele foi e disse assim, irmão, foi assim o meu pecado. Eu aceitei uma propina para atrapalhar a vida financeira de alguém. Aí eu disse assim, esse pecado tu não ia contar a ninguém, né? Aí ele pegou e disse assim, irmão, ele achou que não havia necessidade, né? Que já tinha se arrependido, mas o pecado está lá. Aí eu disse assim, aí eu perguntei para ele, irmão, como é que tu quer que a tua vida dê certo se tu está atrapalhando a vida dos outros? Busque a confissão. Só sei que graças a Deus eu não vi mais ele, mas eu acredito que tem que ter a vergonha na cara. Né? Mas a realidade da nossa vida, sabe qual é o problema do ser humano? Sabe por que nós sofremos? Porque nós pecamos e achamos que não fazemos nada de errado e que o pecado que a gente pecou é de graça. E meu irmão, olha, todo pecado ele tem uma consequência. Você sabia disso? Todo pecado, irmão, obrigado. Todo pecado ele há uma consequência. Desculpa a pregação, mas eu sei que está chata a pregação, mas eu vou já encerrar para a gente ir para o momento de oração, viu? E meus irmãos, olha,
para nós vivermos uma vida em Deus, é necessário que nós confiemos em Deus. Você sabe quantas vezes tem a palavra não temas na Bíblia? Existem 366 vezes. Uma para cada dia do ano. E ainda sobra uma. Deus, ele todo o tempo dizendo, não temas. Confie em mim. Não se desespere. Não temas. Quem aqui já passou por um problema grande? Levanta a mão. Um problema assim que você... Um aperreio grande. Quem já passou? Será que foi só eu que passei? E nesse momento que a gente passa assim um aperreio grande, a gente se lembra de quem? De Deus, né? E a gente busca ele num desespero tão grande que parece que as coisas se resolvem no passo de mágica, é ou não é? Na hora que você grita por ele, as coisas se resolvem do nada, é ou não é? Pois é essa oração que fala lá no livro de Coríntios, que diz que a verdadeira oração é aquela que brota do nosso fundo do coração. Do fundo do nosso coração. Se nós orássemos com fervor, pode ter certeza, toda oração ela seria escutada. Você sabia disso? Meu irmão, o mundo em dia de hoje é um mundo mau. É ou não é? Você não pode contar que está assim, você não pode contar para o teu vizinho, às vezes até para o próprio irmão da família. Você não pode contar que você está se preparando, está juntando dinheiro para comprar uma moto, que a pessoa, às vezes até é um pai e uma mãe, e ele tem inveja de você. Você sabia disso? É ou não é? Estou falando besteira? Não. Às vezes é o próprio pai e a mãe que tem inveja. Não estou dizendo que é todo pai e toda mãe, não. Mas às vezes o pai e a mãe da gente é tão ferido, sofreu tanto na vida dele, não conseguiu o que ele queria, que aquela ferida ali, ele passa para o filho. O filho às vezes tem um sonho quando for para o pai tem inveja. Às vezes o próprio irmão, às vezes o vizinho, nem todo mundo está preparado para escutar a tua bênção. Você sabia disso? Por isso que em dia de hoje, meu irmão, se você tiver uma coisa para você fazer na tua vida, tem que ser uma pessoa muito de fé para você chegar lá e dizer assim, meu irmão, eu estou me preparando ali para comprar o meu tão sonhado carro, eu estou me preparando ali para construir a minha casa, tal dia eu já recebi uma proposta daquele emprego lá, vou ganhar uns 4 salários lá. Nem todo mundo está preparado para escutar a bênção que está esperando por você. O mal ele existe. Esses dias eu precisava alcançar uma graça financeira. Gente, eu tenho alcançado ultimamente tanta graça que eu fico assim, eu estou exagerando no que eu estou dizendo, não. Eu tenho alcançado ultimamente tanta graça. Nós somos dois que tem alcançado. Oh, minha irmã. Amém. Gente, eu tenho alcançado tanta graça ultimamente que tem hora que eu fico me perguntando, meu Deus, será que eu estou sonhando? Mas nem sempre na minha vida foi assim. Sabe por quê? Eu tive que aprender a caminhar como o Salmo 90 diz. Caminhará sobre serpentes e leões, pisará a serpente e o dragão. Mas eu livrarei, pois você conhece o meu nome. Sabe o que significa isso aí? A palavra de Deus diz que a gente vai caminhar no meio de escorpião, no meio de serpente, no meio de leão, no meio de gente perigosa. Mas Deus ele vai livrar aquele que busca Ele. Você não precisa temer a nada. Você só precisa se apegar com Deus. Confiar em Deus para quem está do seu lado, amado irmão. Você não precisa ter medo. Você só precisa confiar em Deus. Amado irmão, olha, e quer que eu te diga uma coisa? Tinha certas situações na minha vida que eu ia para a Santa Missa, como todo bom católico, não perdi uma Santa Missa. Rezava o rosário. Jejuava toda semana. Mas as coisas, elas estavam ali paradas na minha vida. E chegou um certo momento que Deus, olha, gente, Deus ele é lindo demais, ele prepara tudo. E um dia, eu comecei a me acompanhar com os irmãos, que eles precisavam de uma pessoa que orasse por libertação. E eles eram ministros de cura interior. Eu conhecia pouco a cura interior.
E o Senhor, aí eu comecei a me acompanhar com eles e sempre eu me perguntava, Senhor, por que sempre eu estou caminhando com esses irmãos desse ministério? Sabe quanto tempo Deus ele passou para me responder? 6 anos. Uma simples pergunta. 6 anos depois, o Senhor ele olhou para mim com aquele olhar de pai carinhoso, aquele pai que passa a mão no cabelo do filho, dá um cheiro no filho, e ele disse assim: você tem feridas vindas lá do seu bisavô, do seu avô, outras do seu tataravô, outras do seu pai. E você precisa de cura interior nessa área da sua vida. E depois que essas feridas elas forem apagadas lá, aí você vai ver a graça entrar. Que o resto tudo você faz, você só precisa disso aí. E, gente, eu comecei a buscar por interior. E em dia de hoje, gente, o que eu digo para vocês é o seguinte: eu não vim aqui encher linguiça, não. Porque eu poderia muito bem estar lá em casa, me balançando numa rede, assistindo televisão e brincando com meus filhos. Mas eu venho aqui pregar a palavra de Deus e para que vocês abram os olhos de que o nosso Deus, ele é bondoso. Se Deus ele tem bênção para mim, ele tem bênção para todo mundo. Amém? Amém? E o que eu quero dizer a você, amado irmão, primeiramente eu comecei a fazer uma boa confissão da minha vida. Deus ele começou a trabalhar na minha vida. Tinha pecados que eu nem sabia que estavam na conta de Deus e estava. Teve um dia que eu fui chamado para uma missão em Tejuçuoca. Aí, antes da pregação, que eu ia pregar para um monte de senhoras lá, quando eu estava me preparando para a pregação, antes da Santa Missa, o Senhor disse assim, isso foi na noite anterior, o Senhor disse assim: amanhã você vai estar na Santa Missa, mas você não vai comungar. Terminar a Santa Missa, você vai confessar. Aí o Senhor me trouxe um pecado que estava lá na minha... Gente, um pecado quando eu tinha acho que 10 para 12 anos. Inventaram uma paródia na escola que eu trabalhava, uma paródia sobre aquela música do Roberto Carlos. Jesus Cristo. Aí era uma blasfêmia que fizeram na música. Fizeram uma paródia com blasfêmia. E eu, inocente criança, eu cantava direto dentro de casa, em todo canto. E aquele pecado estava lá, ó, me atrapalhando, eu não sabia. Aí Deus falou: você se lembra daquela música lá? E o Senhor me trouxe ela. Fala-me, Deus do céu. Eu lá sabia, eu não lembrava mais dessa música. Aí o Senhor disse assim: esse pecado está lá guardado. E o inimigo todo dia ele cutuca lá. Aí tu acredita que depois aí eu confessei esse pecado. E depois teve outra Santa Missa que eu ia. Antes da Santa Missa o Senhor trouxe mais outro pecado que estava lá guardado dentro. Eu lá lembrava mais coisas quando eu era criança. Mas estava lá o pecado. E o Senhor começou a trazer. Aí depois eu comecei a fazer oração de cura interior nas áreas da minha vida, principalmente na madrugada. E, gente, no dia de hoje eu posso dizer a você que tem muita coisa que Deus está fazendo na minha vida, coisa que antigamente era um esforço. Eu estava contando ali para a irmã, se eu comprasse um sapato, era R$100 de sapato. Sabe o que eu fazia? Eu dava R$50 de entrada, quando eu ia pagar os outros 50 da última parcela, eu estava com o dinheiro guardado em casa. Adoecia menino, a moto quebrava, o carro quebrava, ou acontecia qualquer coisa, aquele dinheiro que eu tinha guardado para pagar a parcela, o que acontecia? Ia pro ralo. Sabe por quê? E não era só uma compra, era toda a compra. 100% das compras que eu fazia, acontecia alguma coisa que eu gastava o dinheiro, eu tinha que gastar aquele dinheiro lá. Por exemplo, eu estivesse devendo uma parcela de uma coisa. Quando chegasse, faltava 2 dias, o dinheiro ainda estava guardado, mas quando chegava ali no dia, acontecia qualquer coisa que eu tinha que gastar aquele dinheiro lá. E aquilo ali entrou na minha cabeça, meu irmão. E eu disse assim: rapaz, tem algo errado na minha vida. Eu que rezo. E foi o que aconteceu. Eu comecei a orar pela área financeira da minha vida. Comecei a fazer uma oração profunda de cura interior, desde os meus tataravós até os dias atuais. E o Senhor foi um dia, mostrou onde é que estava o capeta. Tinha um demônio mesmo atacando a minha vida financeira. Passei anos e anos orando, observando que tinha algo errado na minha vida.
No dia que o Senhor revelou onde é que estava o mal, eu não sei se eu já contei aqui, o que tinha de lâmpada lá em casa, texto, crucifixo, rosário, papocou tudo. Vidro, o que tinha de vidro lá em casa, saiu quebrando tudo. Aí eu sem saber o que eu fizesse, um monte de coisa quebrando. E quando eu olhei, meu irmão, eu não sabia o que é que fizesse. Estava quebrando tudo quebrando lá em casa. A minha pobre da minha mãe estava no chão. No chão pelas tampas, já tratei menina. A pobre foi me dar um copo d'água. Quando ela entregou o copo na minha mão, o fundo do copo azul. Ou só com o anel do copo na mão. Aí uma irmã da renovação foi. Deus usou uma irmã da renovação. E ela foi e disse assim: meu irmão, você está orando por essa área da tua vida? Olha, tem uma coisa que você está fazendo e você tem que parar de fazer, porque por essa ferida aí você é ferido. E por essa ferida aí você não pode mais fazer isso aqui, porque é uma coisa santa. Mas eu não podia ir mais por esse caminho. E eu comecei a parar de fazer isso e comecei a aumentar as orações de jejum. Gente, em dia de hoje eu posso dizer, nunca mais quebrou hora. Era assim, ó, quebrou tudo uma hora só. Era lâmpada, era vidro, rosário, carro, moto, tudo quebrando uma hora só. Era menina adoecendo, era tudo. Eu agradeço muito a Deus por ter estado essa irmã no meu caminho. E para concluir, eu quero dizer para vocês, amados irmãos, em dia de hoje, graças a Deus, quebrou o carro, é muito raro. A moto não quebra, fura às vezes um pneu, que é o normal. E outra coisa, se eu comprar uma coisa, graças a Deus, quando chega o dia, vem 3, 4 vezes o dinheiro daquela parcela lá. Em dia de hoje eu posso dizer, não para orgulho, mas eu posso dizer como um testemunho, que em dia de hoje 95% das coisas que eu compro, tudo é a dinheiro. E detalhe, em dia de hoje Deus ele já me tirou de 2 bons empregos, tudo de cargo alto. Ele me chamou para viver a providência como o Rafael vive em dia de hoje, né, meu irmão? Viver da providência. Aí às vezes eu parava para pensar e eu dizia assim, eu olhava para mim mesmo. E eu dizia assim, meu irmão, como é que eu vou encarar o pessoal da minha família e dizer assim, eu vou viver agora viver da providência. Um dia a minha mãe disse assim, meu filho, por que tu não vai procurar um emprego? De vez em quando ela pergunta, de hoje ela não pergunta mais não, de hoje ela percebe que é algo espiritual. Ela diz assim, meu filho, você é um professor formado, você tem tantas profissões, deveria estar trabalhando, ganhando um bom dinheiro, mas você está aí parado, só rezando assim. Mas em dia de hoje eu posso dizer para você, enquanto eu não vivia da providência, eu vivia endividado. Em dia de hoje eu posso dizer a você, não devo mais a ninguém, compro tudo a dinheiro. E Deus ele me colocou para viver na missão, na obra, pregando a palavra de Deus e o resto ele tem feito. E vamos encerrar essa pregação, meu irmão, agora eu vou encerrar mesmo. Eu quero dizer a você, é que não importa qual é o problema na nossa vida, Deus ele é capaz de realizar grandes coisas. Olha o dia de Santa Faustina diz que o pecado que mais ofende o coração de Deus é a desconfiança do seu amor. Já falei sobre a cura interior aqui. E olha o que o Catecismo da Igreja diz em 2115, no parágrafo 2115. Deus pode conceder o futuro... Oi, Jesus, papel voou. Deus pode revelar o seu futuro a seus profetas ou a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste, a atitude cristã correta consiste em entregar-se à confiança na mão da providência no que tange ao futuro. Sabe o que significa isso aqui, amado irmão? Significa que a tua vida tem que ser de confiar em Deus no que diz respeito ao futuro. Às vezes tem gente que se desespera,
Tem gente que se desespera e diz assim, ah, meu Deus do céu, está faltando dinheiro, ah, está faltando coisa na despensa, ah, se eu não estiver aqui, meu irmão. O nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós, independente da situação. Às vezes a gente se confia demais no nosso dinheiro, às vezes a gente se confia na nossa saúde, às vezes nós nos confiamos na nossa força, às vezes nós nos confiamos na circunstância, nas amizades, por isso que tem muita gente quebrando a cara. É ou não é? Inventa de confiar em pessoas, em dinheiro. Aprenda a confiar em Deus, independente se você está vendo ou não, mas você tem que confiar em Deus. Diga para quem está do seu lado, amado irmão. Independente de qualquer situação, aprenda a confiar em Deus. Ó, nós temos que aprender a confiar em Deus. Gente, olha, eu tinha um carro, e esse carro eu passei 10 anos com ele. E um dia eu troquei uma peça do carro. Quem mexe com o carro aqui sabe o que é a cebolinha do radiador, né? Que ela aciona quando o carro está esquentando o motor, ela aciona o ventiladorzinho para esfriar o motor. Tava com 4 anos que essa cebolinha estava no lugar e esse carro eu já tinha trocado. Quando eu adquiro um carro para eu ir para a missão, eu troco o que tem de peça, tudo de dentro dele. Fica só a casca velha. Mas dentro é tudo novo. E essa cebolinha já estava com 4 anos que eu tinha dado uma manutenção nesse carro. A cebolinha estava com 4 anos. Tirei a cebolinha para ter uma cebolinha nova. O carro, olha gente, para quem é mecânico, para quem conhece de mecânico, um carro quando dá um esquente vai parar onde? Negado, os homens estão fazendo vergonha. Quando um carro dá um esquente, o que é que ele vai fazer? Ele vai para a oficina para fazer o motor de novo, é ou não é? É. E você acredita? Eu juro perante o Espírito Santo que eu tenho mais respeito. Olha, eu tinha um Fiat Palio, que ele deu mais ou menos uns 20 esquentes. E ele nunca foi para uma oficina. Eu troquei a cebolinha do radiador do carro. E só no caminho de Miraí, eu acho que na ida deu umas 3 esquentes. Chega lá, lavou a garagem. Lá. Na volta eu acho que deu mais uns 5. Aí eu fui e troquei a cebolinha. Aí eu disse assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu comprei outra cebolinha zerada que tem no lugar. Pronto. Meu irmão, eu bastava dar uma volta com o carro. A área lá de casa chega lá, lavava de água fervendo do motor. Aí eu em oração, e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí o Senhor me disse assim, pega a cebolinha velha que está lá naquela caixa de ferramenta e bote no lugar. Gente, tu acredita que eu peguei a cebolinha velha lá, limpei ela, tô sujo de graxa, limpei, botei no lugar, vendi o carro depois de uns 6 anos. Ela estava lá no lugar firme e forte, e o Senhor foi e disse assim para mim, é eu que cuido da tua vida. A tua segurança não pode estar numa peça nova. Eu cuido de você. Eu quero encerrar essas palavras, meu irmão, dizendo para você, aprenda a confiar em Deus. Se aparecer um problema na tua vida, aprenda a confiar em Deus. Vamos orar nesse momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé para um momento de oração. Amém? Amém. Pensei que o pessoal tinha ido embora tudo, um silêncio. É, minha irmã, aqui é frio mesmo. Mas já que eu estou com calor já. A gente começa a andar demais, começa a falar demais, né? Quem quer receber uma graça hoje, levanta a mão. Gente, olha, eu vou fazer uma oração. Vocês querem receber uma oração de cura interior? Ela é 4 etapas, só que hoje é a primeira. Ela é um pouco grandinha, mas se você rezar com fé, minha irmã, muita coisa na tua vida que se fala em pecado de tataravó, bisavó, avô, pais, se você rezar com fé e você tiver alguma coisa amarrada na tua vida por deles pra cá, pode ter certeza. Acabou. Amém?
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou fazer ela aqui, mas quando terminar, não se preocupe não. O tocador vai tocar, já levou para cá. O tocador tá em casa. O tocador sumiu. Amém, irmã. Amém. Não, mas nós vamos cantar no gogó, né, irmão? Não tem problema não. Aí vamos só... Quem quer receber imposição de mãos na cabeça, assim? Quem quer receber oração, não quer mais? Pode o pregador ir embora. Se for, eu entro no carro e embora. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Diga com fé, tá bom? Repita comigo. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos que pela sua morte na cruz, o Senhor não só nos libertou do pecado pessoal, o Senhor não só nos libertou da presença do pecado social, o Senhor, mas também sabemos que o Senhor quer nos libertar do pecado genealógico. Nós te agradecemos por nos ter dado na Eucaristia uma ocasião diária para orarmos por nossos ancestrais. Senhor, todas as vezes que viemos à Santa Missa, fazemos essa oração a você. Senhor, lembre-se dos que morreram antes de nós, deles o descanso eterno, traga-os no seu reino. Então, Senhor, agora queremos rezar pela cura e libertação dos nossos ancestrais, da nossa árvore de família. Obrigado, Senhor, louvado seja. Senhor, queremos rezar por aqueles ancestrais que morreram de forma violenta ou repentina. Gente, os ancestrais que ele falam aqui, os nossos ancestrais, são os nossos tataravós, bisavós, avós, pais, viu? Que morreram de forma violenta ou repentina. Senhor, eles morreram antes do teu plano de morte para eles. Morreram de repente, talvez jovens. Sabemos que milhões de jovens de 18, 20, 25 anos morreram de forma violenta, repentina, na última guerra. Morreram e perderam